o canal do Centro Espírita Irmão Clarencio. Habitualmente, às segundas-feiras, nós realizamos o estudo sobre o livro O Céu e o Inferno. Excepcionalmente, agora no mês de dezembro, nossos estudos estão voltados para Jesus, né? É o mês que a gente celebra, né, aqui na humanidade, entre nós encarnados, a vinda desse Espírito que é tão valoroso para todos nós, nosso guia e modelo, né? Então, para iniciar nossa noite de estudo, nós vamos ler um trecho do Evangelho para a prece. É o capítulo 10, que fala dos bem-aventurados que são misericordiosos. Item 10, o cisco e a trave no olho. E diz assim: um dos defeitos da humanidade é ver o mal do outro antes de ver aquele que está em si. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar-se num espelho e, de alguma maneira, transportar-se para fora de si, considerar-se uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que leva o homem a dissimular para si mesmo seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Esse defeito é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é sem sentido, pois esses dois sentimentos neutralizam-se um ao outro. De fato, como um homem suficientemente fútil para acreditar na importância de sua própria personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode, ao mesmo tempo, ter suficiente abnegação para deixar sobressair no outro o bem que poderia eclipsá-lo, em lugar do mal que poderia realçá-lo. Se o orgulho é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontra-se o orgulho como fundo e modo de quase todas as ações. É por isso que Jesus aplicou-se em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. E assim, convido os companheiros a unir os pensamentos, os corações, elevá-los a Deus, a Jesus e dizer assim: Deus de infinita bondade e misericórdia, querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, nesta noite, reunidos em Teu nome, para conhecermos um pouco mais das Tuas lições, Senhor, a nos confortar o coração, a nos sensibilizarmos de forma que sejamos perseverantes, corajosos para lutar por nós e pelo próximo, né, defendendo o Teu Evangelho, Senhor, propagando o Teu Evangelho. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Como eu disse anteriormente, né, é o mês que a gente fala mais de Jesus. E nós estamos estudando algumas lições do livro Jesus no Lar, né, que são conversas de Jesus com os discípulos, né, que Neio Lúcio vem narrando, traz para a gente essas conversas mais íntimas, né, essas instruções mais diretas aos companheiros apóstolos, né, os apóstolos do Cristo, né, aqueles que o acompanharam na sua jornada aqui entre nós. E aí a lição que a gente vai estudar hoje é a lição 30 do Jesus no Lar, que é a regra de ajudar, que diz assim, vou ler uma lição relativamente curta, mas para a gente poder entender, desenvolvê-la melhor, eu vou ler para a gente compreender. E aí ele diz assim: João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor, perguntou a Jesus qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo.
no sentido de ajudar aos semelhantes, ao que o amigo divino respondeu, com voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhes é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não dependem do ruído. Abstente das conversações improfícuas. O comentário menos digno é sempre invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando, embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros do mundo. A tristeza improdutiva, que apenas sabe lastimar-se, nunca foi útil à humanidade, necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno, com o gesto espontâneo de bondade. Podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faz o possível por ser pontual. Não deixes o companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos, na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam, não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. Silenciou Cristo e, assinalando a beleza do programa exposto, o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? O mestre respondeu resoluto: a boa vontade é nosso recurso de cada hora. Mensagem assim para ler, reler, meditar e realmente apreender a fala, né, o pensamento de Jesus, né, para o nosso dia, né? E aí, assim, é muito importante que
a todo instante, para todas as situações, né? Sejam as mais complexas, sejam as mais simples, existe alguma forma de agir no bem, de auxiliar o outro, né? E aí, né, logo quando ele fala, né, quando ele começa o diálogo com João, né, que ele fala, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre. E aí uma coisa que sempre vem à mente, quando se fala em amar o próximo, é a gente se questionar. Vocês já pararam para se questionar? Eu me amo? Eu sei me amar? Como eu me amo? Né? Então, será que se amar equivale à vaidade, os desejos satisfeitos? Não, na verdade isso é interesse pessoal, não é verdadeiramente se amar. O se amar, até de uma forma mais simples, né? A gente inicia sempre da forma mais simples, cuidando do corpo, né? É a nossa ferramenta de progresso. Então, buscar cuidar bem dessa máquina tão bem feita, tão bem organizada que Deus nos deu, né? Com alimentação simples, mas uma alimentação equilibrada. É importante, né? A gente tem aí, o planeta nos fornece todos os benefícios, tudo que nos é necessário para o nosso crescimento físico e espiritual, né? Então, cuidar do corpo, não só quando ele adoece, né? Mas é exatamente cuidar para que ele não adoeça, né? Exatamente porque essa ferramenta aqui, ela precisa estar muito bem, né? Muito bem organizada, muito bem cuidada, para que a gente possa, enquanto espírito imortal, se desenvolver plenamente, né? Então, essa é a nossa ferramenta de progresso. Então, vale que a gente cuide dela muito bem, tá? No aspecto físico, sim, e principalmente no aspecto espiritual, porque uma forma da gente não adoecer é cuidando do espírito, né? Da gente adquirir o entendimento, o conhecimento de si mesmo, né? Então, cuidando do corpo e cuidando do espírito através da educação, com conhecimentos enriquecedores que nos favoreçam a consciência, o desenvolvimento da inteligência, faz parte do progresso, né? São duas questões que precisam ser desenvolvidas em nós, que é a intelectualidade e a moralidade, né? Para que a gente progrida, para que a gente cresça. E esse processo de crescimento, de desenvolvimento, ele se dá exatamente no convívio, né? A encarnação está aí, né? Essa grande oportunidade que Deus nos dá, que Deus nos dá a cada dia, pode-se dizer, né? Porque todo dia é um dia novo de experiência, né? Para quê? Para no convívio a gente aprender a se conhecer, né? A se perceber como espírito imortal e nesse processo auxiliar o próximo, que é o que Jesus fala, né? Fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Como ele fala, né? Não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre, tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele, né? Então, esse processo de crescimento nosso se dá como? Convivendo, fazendo ao outro o que a gente gostaria que o outro fizesse por nós. Então, é nesse convívio que a gente vai se aprimorando e auxiliando o outro a se aprimorar também. É uma via de mão dupla, né? Deus nos deu a lei de sociedade exatamente com esse objetivo, do crescimento, do aprimoramento, né, uns aos outros, certo? E aí ele continua, quando diz assim, quando ele fala, né, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo. A gente pode pensar que divulgar o bem, propagar o bem, a gente precise fazer grandes viagens ou se deslocar muito, né, para grandes distâncias, né, para propagar, para desenvolver o bem. Não.
né? A gente nasce aonde? A gente nasce na família que a gente precisa, né? Aqueles dos quais a gente necessita estão à nossa volta, a começar na família, né? Nós precisamos deles tanto quanto eles precisam de nós. O convívio, seja na casa espírita, no trabalho, na escola, onde for, nós renascemos no meio daqueles com os quais nós já convivemos, com certeza, para nos auxiliar a caminhada, ou seja, para nos acertarmos com questões pendentes do passado, enfim, né? É a oportunidade da gente caminhar no bem, de estarmos sempre com essa possibilidade de fazer melhor, né? Então, um dia atrás do outro nos proporciona exatamente isso, né? De fazermos sempre o melhor, ok? E aí mais à frente ele fala, né? Recorda que a maioria dos enfermos conhece de algum modo a moléstia que lhes é própria, né? Assim, na medida da reencarnação, o nosso ir e vir, né? O morrer e renascer, né? O desencarnar e reencarnar, nos proporciona a cada movimento desse uma ampliação da consciência, né? A gente vai aprendendo, a gente aprende quanto está encarnado, ao desencarnar na erraticidade, na espiritualidade, enquanto a gente aguarda o momento de reencarnar, nós continuamos aprendendo, todo instante, né? A oportunidade do convívio de aprendizado, né? Então, de alguma forma, como ele diz, nós sabemos aquilo que nos proporciona dor, né? Se eu como em demasia, né? Se eu tenho indigestão, possivelmente foi isso, né? Eu comi demais, eu comi aquilo que não me fazia bem, né? Eu exagerei de alguma forma e aí eu tenho a indigestão, né? Isso enquanto os aspectos físicos. Com relação aos aspectos morais, não é diferente, né? Quantos desvios, quantos desatinos cometemos ao longo das nossas existências, né? E aí na vida atual, quantos cânceres surgem, né? Quantas moléstias, a depressão, né? Enfim, né? Quantas esquizofrenias, tipos de esquizofrenias e desequilíbrios mentais, emocionais surgem exatamente por conta desses desativos, né? A gente tem lá no Evangelho, quando ele fala bem-aventurados os aflitos, a questão das causas anteriores e das causas atuais das aflições, né? Na maioria das vezes as causas são do passado, né? Então eu posso não saber exatamente o que me ocasionou o problema de hoje, mas eu sei que algum desequilíbrio, algo eu fiz de errado e hoje eu estou aqui colhendo aquilo que eu plantei, né? Então, quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem essa noção, né, e a gente pode não saber especificamente qual a origem do problema, mas com certeza a gente sabe que nada é por acaso, né? E Deus não escolhe, fulaninho vai nascer torto, fulaninho vai nascer cego. Não é a vontade de Deus, são escolhas, são situações decorrentes muitas vezes das escolhas equivocadas do passado, né? Então, quando ele fala que de alguma forma, né, os enfermos sabem das suas moléstias, a origem das suas moléstias, é por conta disso. Lá no íntimo, né, a gente tem uma noção de algum equívoco que nós cometemos, né? Então, isso faz com que a gente busque, já na atual existência, com esse entendimento, agir de modo diferente, né? Semear novas sementes, plantar sementes que sejam verdadeiramente saudáveis, vamos dizer assim, né? Para que lá no futuro a gente possa colher realmente bons frutos, né? Então, uma forma da gente
conhecer a si mesmo, né? Trabalhar esse entendimento de nós, conhecendo as nossas mazelas, as nossas virtudes também, que isso é importante, né? Faz parte do nosso crescimento. E nesse processo da gente se conhecer, né, a gente está convivendo, está trabalhando junto com o outro e auxiliando o outro também, né, nesse processo de conhecimento, de cura. Né? É uma forma da gente se curar e ajudar o próximo também a se curar. Né? É muito bonito e é muito oportuno, né, saber que nós não estamos sozinhos. Esse caminho que estamos percorrendo faz parte mesmo, né, da nossa jornada, são situações que fazem parte ainda do mundo que vivemos, né, um mundo aí de provas e expiações. Né? Então, estamos buscando nos acertar diante da lei. No que a gente busca se ajudar, a gente está proporcionando, né, ou melhor, no que eu busco auxiliar o próximo, eu estou me auxiliando também. Né? É um caminho, né, que todos nós percorremos. Né? Então, aí ele continua, né? Não há corações na terra sem problemas difíceis a resolver. Como disse, né? Mundo de provas e expiações, todos nós temos dificuldades, todos nós. Né? Certa vez rede social, né, li uma frase que eu achei muito oportuna e eu guardo assim, volta e meia eu a utilizo, né? Porque ela diz assim: eu peguei a minha dor, guardei no bolso e fui ajudar o outro, ser o socorro do outro. Né? Então, porque aquilo, né, no que eu estou auxiliando, no que eu proporciono bem-estar para o outro, eu sou um beneficiado também. Como Jesus já fala, lá no início, quando ele fala com João, né? Se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro da jornada terrestre. Né? É isso. Né? É uma relação de troca, sem dúvida. Né? Então, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Né? E aí ele ainda afirma, né? Aprende a cortesia fraternal para com todos. Né? Não parece, né? Mas a gente procurar cultivar a gentileza, procurar cultivar, e não é só pelo verniz da educação, não, mas como ele ainda afirma aqui mais abaixo, né? Com o calor do teu sincero propósito de servir. É uma forma de nos alegrar também, né? Porque é muito bom fazer o bem, é muito bom ser aquele que ajuda, aquele que auxilia. Não é no sentido da gente se envaidecer, não é isso. Mas proporciona um calor no coração, sim. Né? Quando eu percebo que eu auxiliei, que eu fui útil para alguém. Olha quanto isso é bom. Né? Sem dúvida, isso é muito bom, é muito importante. Né? E aí ele continua. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigem a palavra. Né? Olhar para o outro, olhar nos olhos, né? Estar ali atento ao que o outro tem a dizer. Né? Não é aquela coisa, você está olhando ouvindo um e olhando para outro. Aquela coisa da falta de interesse. Quem gosta de ser tratado dessa forma? Né? Ninguém. Sem dúvida, quando você deseja conversar, quando você dirige a palavra a alguém, você espera que esse alguém te dê atenção, né? Mínimo, né? Que pode ser feito. Né? Então, aí continua, né? Dirigindo a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse. E guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Mais uma vez, da mesma forma como eu quero que o outro faça comigo, eu vou fazer para com ele. Né? Sem dúvida. Aí eu me lembrei
era conhecido aqui no Rio de Janeiro como Profeta Gentileza, talvez alguns lembrem. Ele ficava muito lá no centro da cidade e pregando, né? Falando do bem, falando das coisas de Deus e tal. E, inclusive nas colunas, né, que sustentava o viaduto ali do gasômetro, do Caju, do centro da cidade, né, ele pintava os dizeres, né? Então, a marca registrada, né? Gentileza gera gentileza. Sem dúvida, quem gosta de ser maltratado, né? E aí, sem dúvida, o quanto que isso é importante no convívio diário, né? Porque o fulano me trata mal, fulano me olha torto. É o fulano. Eu vou dar o meu melhor sorriso, vou proporcionar alegria. Com certeza, com o tempo eu insistindo, eu vou receber um sorriso de volta. Isso, e eu posso falar para vocês que é verdadeiro mesmo, porque eu já senti isso na pele, né? De você tratar bem o outro, que às vezes está num corre-corre, se é uma pessoa que está prestando um serviço, né? Tá, no comércio, o que for. Muitas vezes pega pessoas mal educadas, né? E acaba ficando mal-humorado, enfim, e desconta em outros que não tem, né, nada a ver com aquela situação. Mas aí a gente trata bem de volta, né? E isso é tão verdadeiro que o outro muitas vezes, né, na maioria das vezes, se apercebe e baixa a guarda, né? De tratar, de voltar a tratar da mesma forma, né? Com gentileza, aquele que ele está atendendo, né? Então, essas situações são bem importantes e muito simples, né? E faz parte exatamente da regra de ajudar, né? Aí ele continua, né? Abstente das conversações improfícuas, aquelas conversas que não produzem nada de bom. Muitas vezes é a maledicência, se não é a maledicência propriamente dita, induz a, né? Já desvirtua muitas vezes, né? E assim, é sempre importante a gente buscar, não é ser, como a gente pode dizer, não é ser santo, né? As pessoas às vezes têm uma ideia equivocada, fulano é muito certinho, fulano é muito puro. Não é isso, a gente está lutando para ser melhor, né? E nada mais oportuno do que exercitar essas pequenas coisas, né? Para que nas grandiosas a gente realmente tenha sucesso, né? Então, evitar essas conversas que não levam a nada, que não produzem nada de bom, né? Com certeza eu vou sair ganhando dessa situação, né? Porque a gente muitas vezes se utiliza, né, de situações ou constrangedoras dos outros, ou situações dolorosas, que para a gente é algo assim absurdo, e daí comenta-se e acaba julgando, né, o outro. A gente não sabe o que se passa no coração de ninguém, né? Então só Deus para dizer o que o outro precisa, só Deus para dizer o que o outro merece. E a nós também, né? Então, sem dúvida, que a gente tenha cuidado, tenha o carinho, né? Porque a gente não sabe o que o outro está vivendo, está passando, né? Aí ele continua. Louva quem trabalha, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos. Procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir, né? Porque aquilo, o trabalho é uma lei divina e todos nós estamos sujeitos, estamos sob essa lei. Então, por mais simples que sejam as realizações úteis, né, porque o trabalho é uma realização útil, né, é algo útil que a gente pode fazer por nós ou pelos outros, né? Então, todos são passíveis de produzir coisas boas e coisas úteis, né? Então, o trabalho faz parte, ele nos enriquece,
ele nos, como é que se diz? Desenvolve a nossa inteligência, desenvolve a nossa moralidade, enfim, nos proporciona o crescimento, sem dúvida. Né? O trabalho é algo de grande importância na nossa vida, né? Como ele diz, né? Aquela coisa da água parada, né? A água parada, ela fica estagnada, dá bicho, dá doença, né? A mesma coisa é o ser humano, a gente ficar parado vai enferrujar essa ferramenta aqui, né? Que Deus nos deu para o progresso. Então eu preciso trabalhar, é de grande importância. Então que eu sempre valorize quem trabalha, por mais simples que seja esse trabalho. E como ele diz, principalmente diante daqueles que não querem nada com o trabalho, né? Mostrando o exemplo e a importância de trabalhar, né? Isso é de muito valor para todos nós, muita importância mesmo, ok? Aí mais abaixo ele diz assim: usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno. Com um gesto espontâneo de bondade, podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Porque, mais uma vez, né? Primeiro que a gente não tem como saber o que vai no coração do outro, nem como julgar, nem devemos, porque exatamente por não conhecermos, não temos como julgar ninguém, né? E aí, quando a gente trata bem, quando a gente proporciona, desenvolve essa gentileza, como um sorriso simples, né? A gente não sabe o que vai lá no coração do outro e que através desse sorriso, desse acolhimento que nós proporcionamos, muitas vezes, quantas tristezas são sanadas, quantos pensamentos equivocados, né? Essas questões do suicídio, né? Às vezes só emprestar o ouvido para o outro, né? Ali acolhendo o outro, muitas vezes essas ideias são debeladas, muitas vezes essas ideias são, né, desfeitas, né? Então tenhamos a certeza de que possamos doar o que há de melhor em nós, sempre, né? Aí ele fala até da questão da pontualidade, né? Porque quantos se acham, não, eu vou chegar por último, vou chegar depois para fazer uma entrada, né, para chamar atenção. Né? Muitas vezes você acaba atrapalhando uma situação desnecessária, é muito desnecessário, é bem desnecessário, né? E aí o que ele diz, né? É uma falsa importância, querer que seja atribuído algo que não nos pertence, que não é verdadeiro, né? Aí mais adiante, né? Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. Aí fala do sol que aquece a vida, é a semente, e o pequeno, né? A semente de trigo que fornece o pão. Então tudo que Deus nos proporciona, desde o grão de semente, desde o alimento que esse planeta azul maravilhoso que é a nossa morada nos fornece, nos proporciona, né? Tudo que Deus nos dá tem um grande propósito, né? Tudo, seja nas questões materiais, seja nas coisas mais simples, sejam nas atribulações mesmo pelas quais passamos. Tudo nos proporciona o quê? O aprendizado, o crescimento, né? Então, mais lá na frente, eu posso não entender aqui agora o que eu estou experimentando, mas a prece nos auxilia, né? E aí lá na frente, muitas vezes eu vou entender aquele tropeço lá de trás. O que eu posso aprender com essa situação, né? Então, que a gente tenha sempre isso em mente, né? Nos proporcione
que o propósito divino é sempre maior, é sempre grandioso, né? Aí tem uma fala que é maravilhosa, que ele diz assim: deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravessem o teu coração em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Não preciso dizer muito, né? Porque quando a gente entra em conexão, quando a gente está ligado a Deus, e isso é diariamente, não é viver em estado de prece, não é viver fora do mundo, não. Mas é agradecer, é estar atento que nós não estamos sozinhos. A espiritualidade maior está sempre junto a nós. Nós temos o nosso guia espiritual, nosso protetor, nosso amigo aqui constante, às 25 horas, podemos dizer assim, ele está junto a nós, né? Então, que nós possamos também estar junto a ele. E tudo mais flui, com certeza, né? Vai fluir de uma forma muito melhor. Então, que o amor divino possa permear nossas vidas. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade, na elevação de todos os que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer lugar. E não apenas hoje, mas sempre. É constante. São realizações constantes. É dia a dia, cada dia um pouquinho, né? E Jesus arremata esse diálogo nessa lição, né, maravilhosa da regra de ajudar, né, quando o jovem apóstolo, ainda meio preocupado, né, que ele pergunta: Senhor, como conseguirei executar tão expressivos ensinamentos? E Jesus responde de uma forma muito simples, resume a regra de ajudar. A boa vontade é nosso recurso de cada hora. Então, a boa vontade é tudo para que funcione, para que é o óleo da engrenagem na nossa vida. Né? Esse óleo que vai lubrificar a nossa engrenagem do convívio, né? Do estar junto, do viver junto, né? Do saber viver. A boa vontade. Não a crítica, né? Tudo a gente reclama. Gente, nós estamos colhendo, né? Lembrando, colhendo o que plantamos. Então, que a gente semeie agora sementes realmente produtivas, sementes de frutos saborosos, verdadeiros, né? Para que a gente encontre a felicidade adiante, certo? Que Jesus então nos ampare, nos sustente, que esse mês de dezembro, não só o mês de dezembro, mas que a partir de hoje a gente caminhe com essa certeza de ajudar, de conviver melhor, de nos conhecer e proporcionar auxílio aos outros. Faz parte, né? Está no nosso caminho, ok? Vamos agradecer, vamos unir os nossos pensamentos mais uma vez, dizendo assim: obrigada, Senhor, obrigada pela oportunidade da noite, pelo aprendizado, que sejamos mais verdadeiros, mais conscientes, na certeza das pequenas atitudes de boa vontade para contribuir no convívio mais feliz entre todos. Obrigada, Mestre querido, despede-nos na tua paz. Graças a Deus. Muito obrigada, fiquem com Deus, um Feliz Natal a todos, um ano de 2023 com muitas realizações no bem. Tudo de bom.